Bom dia a todos. Que Jesus nos envolva sempre nessas vibrações de muita amizade, fraternidade, para que o estudo seja útil para todos nós. Ainda mais um tema como este da manhã de hoje, que são os diferentes estados da alma, em diferentes mundos. Nós sabemos que outrora acreditávamos que existia a parte de cima e a parte de baixo. Dizíamos assim: para onde foi a alma? Para onde foi o espírito após a morte? E aquele espírito deve estar no céu, lá em cima. E o outro, quando era muito complicado, um espírito muito criminoso, nós dizíamos assim: esse desceu. No tempo antigo se falava assim. Hoje, pela ciência, entendemos que não existe alto, nem lá em cima, nem lá embaixo. Vivemos num universo. Sem essas questões, depende do seu ponto de referência, o que é cima, o que é baixo. Descobri pelo Jesus, pela informação que desde essa época nos trouxe, são as diferentes moradas da casa do Pai. A Terra é um insignificante ponto minúsculo num grande universo. E já não temos mais a pretensão de sermos os seus únicos moradores, exclusivos moradores. Certamente vivemos num grande condomínio. Então, Kardec, retirando esse texto, essa passagem, traz a mensagem do plano espiritual, informando sobre como fica o estado do espírito, como é diferente cada espírito quando se encontra na erraticidade, ou seja, no plano espiritual. Por quê? A gente, quando está encarnado, a gente está aqui, nós vamos frequentar uma escola de acordo com as nossas condições intelectuais, não é assim? Nós vamos morar de acordo com as nossas condições econômicas. Nós moramos no bairro, numa casa, de acordo com as nossas possibilidades ou da nossa família. Nós frequentamos ambientes de acordo com os nossos interesses culturais, de lazer. Todos nos direcionamos de acordo com essas possibilidades. Na área intelectual, na área moral, na área de interesses até no setor de lazer. Da mesma maneira, como será depois do plano de encarnado? Como fica? Será que ficamos todos unidos no mesmo lugar, numa mesma casa? Se nós pararmos para reparar, a Terra, o planeta Terra, é uma grande escola, como os mestres espirituais nos informam. É uma grande escola, é um grande hospital. E cada um de nós, com a nossa individualidade, com a nossa possibilidade de entendimento, está inscrito numa série dessa escola, com o seu conteúdo programático, tem que vir aqui estudar e realizar as suas avaliações. É lógico que em determinados momentos nos encontramos como se fosse num pátio da escola, num grande pátio, todos misturados, tanto os da primeira série, como das últimas séries daquela escola. Naquele momento estão juntos. Mas ao toque do estudo, ao toque das provas, cada um daquele aluno vai se direcionar para a sua sala de acordo com a série que ele está inscrito. Reparemos dessa maneira o planeta, então. Apesar de estarmos juntos, vivemos necessidades de aprendizado diferentes uns dos outros, enquanto juntos fazemos essa troca. E assim, desde o início do primeiro núcleo, que é a família, espíritos ali reunidos, cada qual com a sua individualidade. Bem, primeiramente, lembramos que quando precisamos viajar, quando vamos a um determinado lugar, é muito melhor que a gente leia sobre aquele local do qual iremos fazer a viagem. Aquele lugar é quente, é frio, para eu saber que tipo de
de roupa eu vou utilizar, o que eu vou levar? Aquela viagem é demorada? É uma viagem que eu vou ter condições de ler? Eu vou levar um livro? Eu vou levar uma música para ouvir na viagem? O que eu espero encontrar naquele lugar? O que eu posso, chegando naquele lugar, procurar conhecer? Quais são os aspectos principais daquele local? Ah, mas você quer saber do lugar antes de chegar lá? Alguém poderia perguntar assim, não é? Sim. Que quanto mais eu buscar conhecimento sobre para onde eu vou, ali estando, eu aproveito aquilo melhor. E também não me causa uma coisa chamada decepção. Puxa, eu trouxe casaco e esse local aqui é quente, é praia. Ah, por quê? Porque não se informou. Se tivesse informado, descobriria que ali é um litoral, que é uma praia aprazível, que a temperatura é excelente. Foi uma falta de informação, falta de cuidado. São aquelas pessoas que abrem a mala, jogam um montão de coisa lá dentro e não sabem para onde vai e o que vai fazer no lugar. Chega no lugar, fica sem conhecer o ponto turístico, fica sem conhecer o museu. Por quê? Porque antes não se preparou para, chegando naquela situação, localizar os pontos maior nível de interesse. Essa viagem que hoje nós vamos falar é a viagem que alguns chamam de morte. Alguém pode se livrar dessa viagem? Não. Existe um provérbio turco que diz que existem 3 coisas que não nos é dado fugir: o olhar de Deus, o grito da consciência e o golpe da morte. Nenhuma pessoa pode se furtar. Então, vamos começar a estudar, a pensar, a buscar, a entender outros que já passaram sobre essa viagem. Primeiramente, nós entendemos na doutrina espírita que o espírito é o Senhor. Ele necessita, quando encarna, para vir aqui realizar o seu aprendizado nessa escola, ele se encontra na erraticidade, no plano espiritual. Lá ele também estuda, ele se propõe a uma série de situações. É quando ele fala assim, não, agora eu vou trabalhar lá a questão do meu orgulho. Olha, aqui eu preciso trabalhar a questão, né, do meu apego, da minha inveja, ou das minhas questões materiais. No plano espiritual ele não tem carro, não tem dinheiro, né, não tem problema de relacionamento no trânsito. Então, ele estuda, ele se propõe junto com o guia espiritual a avaliar o que ele precisa trabalhar na individualidade dele. É como se ele olhasse o programa dele e falava assim, ó, estou precisando melhorar essa virtude aqui, esse aspecto da tolerância, né? Eu preciso aprender a saber esperar com mais calma as situações. Então, ele programa o retorno ao plano material, e para viver no plano material, quando ele sai do plano espiritual, ele precisa de quê? De um corpo material. Ele é espírito, ele precisa de um corpo material para vir executar a sua tarefa adredemente preparada, agendada, organizada, de acordo com a necessidade dele. Ou é um espírito inconsciente que ainda não está se dando conta nem do que veio fazer aqui. São aqueles alunos que chegam no colégio e não têm o menor objetivo por estar ali, são imaturos, mas vão. Da mesma maneira, vão para o colégio. Vão ter que estar lá no colégio, até um dia acordar para saber o que eles estão fazendo ali. Parar de só para comer merenda, não é assim que a gente fala? Da mesma forma, o espírito. Então, ele vem ao corpo de carne. Então, esse corpo aqui, que a gente chama de corpo de carne, é o veículo. Vamos imaginar lá um veículo, um carrinho, né? É um veículo pelo qual o espírito se assenhora para que possa cumprir a sua parte, a sua tarefa. Esse corpo material, orgânico, é necessário, porque sem esse corpo o espírito não tem como vir dar conta da sua atividade no planeta. Ele necessita desse corpo. E esse corpo ele foi construído pelos arquitetos, pelos planejadores reencarnatórios, de acordo também com a necessidade daquela encarnação.
setor de saúde, a conquista daquele espírito na área intelectual, necessidade, aquele corpo vai ser utilizado em que setor físico? É um atleta, não é um atleta? Vai ser uma pessoa com desenvolvimento na área da arte? Esse corpo é plasmado, ele é juntamente com o espírito que vai reencarnar, organizado. Ele tem, mas para que esse espírito viva neste corpo, ele não poderia, uma situação tão etérea, que é o espírito, habitar uma matéria. Ele necessita de uma coisa que nós chamamos de intermediário, alguma coisa que fique nesse meio, fazendo a ligação entre o espírito e a matéria, que nós chamamos perispírito, ou um corpo que é um corpo que tem uma certa plasticidade, é como se fosse um corpo com as mesmas características do corpo físico e do espírito. Ele, na realidade, ele faz o papel de quê? De condutor. Ele fica naquele meio. Então, quem é que é o grande senhor da encarnação? Quem é que pensa? Quem é que escolhe? Quem é que sente? Quem é que vive? O espírito. O espírito. E o corpo faz o quê? O corpo é o executor dos desejos e da ordem desse Senhor, que é o espírito. O corpo executa. O espírito necessita aqui do livro, de pegar o livro. O corpo é o executor. E quem transmite a vontade do espírito para o corpo físico? O perispírito. O perispírito, ele faz justamente essa ligação. Então, quando se reencarna, quando se busca esse corpo de carne, esse perispírito, pelos seus fluidos, ele se liga ao corpo físico, molécula por molécula. Ele vai desde a encarnação e termina essa ligação lá pela adolescência. É onde todas as moléculas estão efetivamente ligadas de um corpo com outro corpo. Repare que vai fazendo essa junção cada vez mais. Por isso que a gente vê lá na criança, nossa, a criança, ela vê muito plano espiritual. A gente não fala assim, nossa, fulano viu vovô que já desencarnou. Por quê? Porque ele ainda tem essa participação com o plano espiritual, até que essa união com o corpo material se realmente estabeleça por completo. Então, vivemos nesse corpo que começa a parecer quase que a mesma coisa, mas não é. É o corpo físico, o perispírito, que nada mais é do que o transmissor, através de todo esse sistema nervoso. É o nosso elo, né, a nossa ligação, poderíamos dizer assim. Então, quando eu aqui me machuco, quem é que sente essa dor? O meu corpo físico foi machucado. O perispírito passa a informação e o espírito ressente, sofre a dor. Repare que o corpo, no momento que o espírito sai, se não tiver perispírito aqui, ele não sente nada. Você pode esfaquear um corpo, que ele é uma máquina. Simplesmente uma máquina orgânica. Então, quando eu me machuco, eu me corto e sinto dor, quem sente dor é o meu espírito. Quer dizer, através de todo o meu canal, meu sistema nervoso transmite, isso é muito rápido, o perispírito informa ao espírito daquela situação e vem a dor. E o espírito vai dar solução. Senta e fica, se o espírito que não sabe resolver, fica lá chorando, pega um algodão, ou vai no médico levar um ponto, enfim, cada espírito vai dar a sua solução. Então, nós temos que entender que quando dá vida, esse corpo perispiritual está ligado molécula a molécula. Então, tudo que eu faço, que eu estudo, que eu leio, que eu digo, que eu imagino, está sendo falado, pensado por um corpo físico, mas na realidade, o Senhor, o verdadeiro que quer, que deseja, é o meu espírito. É ele que está como diretor desse veículo aqui passageiro. Com o passar do tempo,
esse corpo que desde a hora que eu nasci, ele começa a se desintegrar. Desde a hora do nascimento. As células começam a perder a sua vitalidade. Ó, se por fora está assim, imagina por dentro, né, o que a gente fala? Então, esse corpo, ele chega, né, ele é concebido, cada corpo é concebido com um propósito, de acordo com a atividade que aquele espírito vai desenvolver. Se aquele espírito vai desenvolver uma situação que só precisa de 10 anos, o corpo preparado para 10 anos. Se é 20 anos, se é 30 anos, se é um corpo que precisa de mais tempo, vai ser um corpo que vai viver mais tempo. O que faz viver? O fluido daquele corpo. Ele vem com aquela cota. Vai chegar um momento que aquela cota vai acabando. Se não for uma morte abrupta, violenta, ela vai, né, a velhice, que a gente chama as idades maduras, até a velhice, esse corpo vai como uma vela se apagando. Tranquilamente. Porque isso é da lei da natureza, isso é tranquilo. E por que a gente tem tanto medo disso? Porque nos incutiram medo do que vem depois. Porque tínhamos a ideia ou do nada, ou do castigo eterno. Foram pela ignorância. É aquela viagem que não se sabia para onde estava indo, que ia encontrar uma coisa ruim, que a gente nunca mais ia encontrar um com o outro. Isso é o fruto da ignorância. Então, nós já entendemos que esse corpo, com esse passar do tempo, vai se desintegrar. Ele vai fenecer. Nesse momento da saída, que a gente chama morte, do espírito do corpo físico, é o que ocorrerá a morte. Bem, o que vai acontecer então? Foi rápido a ligação do perispírito com o corpo físico? Nós percebemos que não, que leva um tempo, né, da infância, tudo, para o espírito se assenhorar daquele corpo. Quanto tempo? E eu vou além, hein? Não é só na adolescência, não. Quanto tempo a maioria de nós aqui chegou, qual a idade que falou assim, agora eu sei o que eu vim fazer aqui? Que às vezes a gente não sabia, muitas vezes com 20 e poucos anos, muito depois da adolescência, 20 e pouco, não se sabe bem o que veio fazer aqui. Não se sabe muita explicação pela vida. Então, esse objetivo, quando você começa a entender que você se assenhorou de um corpo, um objetivo. Criar uma família, né, ser um cidadão honesto, dar bons exemplos, essas são as missões. Seguir a lei de Deus, ter a consciência tranquila, missões seríssimas, ser mãe, ser pai. Então, na saída desse espírito, da mesma maneira, leva-se um tempo de pessoa para pessoa, para que esse perispírito retire todo o seu fluido do corpo físico. Repare que a morte só ocorrerá de uma forma determinante, que a gente poderia dizer no plano espiritual, o desencarne, quando não houver mais nenhum ponto de contato entre o fluido perispiritual e o corpo físico. Todas essas moléculas, ao passo, conforme a gente vai envelhecendo, está doente, elas vão soltando. Quer dizer, essa coesão não é tão forte. A pessoa que na própria vida, o pensamento dela está sempre elevado, ela faz prece, ela pensa no outro, ela pensa na vida futura, ela busca um objetivo elevado para a vida dela, essa desagregação já começa a ser realizada dos pontos de contato. Por quê? Porque essa ligação é com a matéria, do fluido perispiritual com a matéria. Como ocorre isso? Aquela criatura muito apegada à matéria, ao corpo, às coisas, às situações, esse fluido cada vez se agarra mais. Reparem, então, que o desencarnar, o retirar essa situação que a gente chama de transição, vai ser mais rápida ou mais demorada, de acordo com o interesse de cada criatura.
está ligado à questão moral. Um espírito, uma pessoa egoísta, sensual, avarenta, incrédula, o que ela vai fazer? Esse fluido vai cada vez se fixar mais. Ela terá dificuldade para soltar as coisas, não é assim? Solta fulano, ele está ali agarrado. Você vê que tem pessoas que a vida já deu o que tinha que dar. Ela já veio, ela fica ali agarrada. São as sensações do espírito, uma necessidade daquele espírito ainda. Demora o próprio processo. Vocês já viram quando a gente vai tomar uma injeção ou uma anestesia? O medo é tão grande que o médico fala, já acabou, minha filha. Relaxa. Mas está ali tenso. Sofre muito mais pelo que aconteceu. Não é o que muita gente acontece? Que a gente acontece com a gente? Já aquele que consegue equilibrar o seu emocional, passa com mais facilidade. Isso é uma questão de autodomínio, de compreensão, de pegar o raciocínio e iluminar com esse raciocínio as emoções, para que elas sejam sentidas de uma forma mais tranquila. Então, esse ponto de contato do perispírito com o corpo físico, essa adesão, ela vai ocorrer de acordo com a sua afinidade ou não com a matéria. Então, a gente entendeu que é da nossa própria responsabilidade um desencarnar mais complicado. É da nossa responsabilidade. Porque desde que eu nasci, a minha mente tem que aprender a desencarnar da vida. E o que a gente tem feito, às vezes? Situações para nos prender à vida. Pelo medo do futuro. Quando já não somos mais espíritos estagiando nesse setor do medo. Por que o medo? Instinto de conservação, tudo bem, todos temos que ter. Não somos mais espíritos inferiores na natureza animal, buscando a manutenção do corpo por si só. Não temos medo porque sabemos que não existe o nada, existe a vida. A morte é abrir a porta para a verdadeira vida. A vida ampla, a vida espiritual. Então, conforme a gente vai conversando sobre isso, vai falando sobre isso, nós vamos nos evangelizando. E outros se aproximam da gente. É quando a gente começa a falar, medo de quê? Por que esse medo? Eu tenho minha consciência tranquila? Fiz o melhor que eu podia fazer? Eu já sou santo? Não sou santo não, mas fiz dentro da minha possibilidade o melhor? Fiz. Antigamente eu fazia muito pior, hoje estou fazendo melhor. Então eu estou indo. Então por que eu tenho que ter medo? Se Deus é misericordioso e bom. Então é quando a gente entende que esse processo vai chegar. Não podemos, não vou falar sobre isso. O fato de não falar sobre isso impede que alguma coisa ocorra? Não, o processo de negação é imaturidade. Vou negar, não vou falar sobre isso. Isso é imaturidade. Nós temos que falar em muito daquilo que nós ainda temos dificuldade, para que a gente aprenda a lidar. Para que na hora da morte a gente tenha sangue frio e fale assim, olha a porta da vida se abrindo. Então, em alguns desencarnes, essa saída do corpo, esse desenlace que se chama, parece um fruto. Já viram o fruto na árvore, bem madurinho, que você bota a mão, ele clac, solta na sua mão? Tranquilo. Natural, porque assim tem que ser. Ele não está sendo arrancado, ele é natural. Então, é quando a gente começa a compreender que esse desprendimento, ele tem como causa principal a situação moral. Então, aquele que tem uma boa atividade intelectual, aquele que utiliza a sua mente para, desde já, se ligar a pensamentos, a situações, ele vai ser automaticamente desligado com mais naturalidade do que aquele outro que a gente fala que se agarra, abrindo os braços e diz que não quer ir. Um dia vai da mesma maneira, mas você vê a agonia, a dificuldade que poderia ser avisada. É quando a gente fala assim, olha, vamos pensar disso com mais calma, vamos ter mais tranquilidade para viver os processos. Você vê que até a gente está aprendendo a nascer, então aprendendo a morrer. As crianças estão nascendo aí bem, não estão nascendo de olhinho aberto já, não estão? Antigamente ficava quanto tempo? Olha como é que estão se nascendo com mais consciência. Nascendo mais rápido. O período de infância vai diminuir. O espírito está tomando consciência do que veio com uma rapidez.
Não está demorando mais tanto tempo. Da mesma forma, nós estamos aprendendo a desencarnar. Desencarnar, como o Chico Xavier fala, é sair para quê? Para lá reavaliar a sua situação e voltar na fila. Para voltar, pegar uma nova fila para retornar. Para completar aquilo que não completou, para refletir, para refazer de uma nova forma aquilo que não foi tão bem feito. Bem, nessa transição, existe uma situação, alguns espíritos que não se preparam muito para a morte, pode acontecer nessa transição, dele se ver ainda o corpo dele. O perispírito ainda está, né, naquela situação, no momento de perturbação, ele se olha e se vê. Só que ele fala e ninguém responde, não é assim? O relato espiritual é muito claro sobre essas situações, porque não houve um preparo. Por isso que esses espíritos, eles são trazidos para as reuniões de socorro espiritual, para que através da invocação, de uma conversa franca, mais generosa, ele seja levado a compreender a nova situação dele. Meu filho, você está desencarnado. Vocês pensam que leva um susto? Ah, é isso. Porque a memória dele retorna. Porque, por enquanto, a nossa memória está suspensa sobre a nossa vida espiritual. Então, é como se... Eu costumo dizer assim, a hora que eu começar a falar e ninguém responder, se não for uma brincadeira de gelo, né? A gente fala assim, olha, vou lá para a casa espírita, eu vou chegar ali, vou ficar lá num cantinho, que vai vir alguém, ó, me arranja um lugarzinho aí para até eu me recuperar. Porque é um período que a gente precisa, né? Estar entre os amigos. Então, a gente imagina, não sei para onde vou, estou falando, ninguém está me ouvindo, já comecei a perceber que a situação está diferente. Opa, peraí, vamos lá para a casa espírita. Se eu não consigo ir pelo pensamento assim, se meu pensamento não está tão bom a ponto de eu pensar estar aqui, porque vai ser assim, eu pensar estarei aqui, mas enquanto eu não estou adestrada nessa vida espiritual, talvez no início eu precise de ações mecânicas, e se eu precisar de ações mecânicas, entro num ônibus e venho, ou num trem, até que eu consiga me habilitar. Porque vamos nos habilitar. Então, todos nós seremos aqui muito bem recebidos. Então, esse desprendimento que nós falamos, fora esse desprendimento, algumas situações se parecem, olha, reparem bem, não é idêntico. Dois espíritos não nascem da mesma maneira, como dois espíritos não desencarnam de maneira igual. Cada um tem a sua particularidade, mas nós temos uma coisa que se chama generalidade. O plano espiritual, esses espíritos nos relatam através de são vários livros com muitos relatos sobre como ocorre esse processo, né, inicial, essa transição. E o que podemos observar é, de início, essa perturbação espiritual. Não todos, que varia de um para outro. Estou dormindo? Né? Eu estou acordado, estou vivo, por que eu falo e ninguém me responde? Por que eu não consigo acessar aqui a minha mão? Por que não está funcionando? Então é a hora, olha a importância não só da invocação, da prece. E a serenidade do outro que percebe que está ao lado de um corpo, entrar em prece, porque a prece é o que oferece ele na prece? Um processo de magnetização fluídica, para que o que ainda está se prendendo ao corpo se solte. Nada mais é a prece do que isso. Quando você faz uma prece com o coração, você ajuda aquele espírito a se desprender do corpo físico, daquele visgo. Da mesma forma, a gente pensa assim, será que eu posso rezar por mim? Por que não? Por isso a importância que a gente sempre pensa assim, aí no momento de dor ou de receio, qual a parte do evangelho que me toca? O que eu pensaria na hora como espírito se eu tivesse me atordoado? O que eu falaria para mim se não tiver ninguém para vir falar nada? O que eu falaria? Eu me lembro muito de Jesus, vinde a mim, todos vós que sofreis sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Cada um vai pensar numa passagem, vou imaginar Jesus me buscando, vou pensar em Jesus me aliviando, me socorrendo, os mentores e guias espirituais. Reparem como é importante que a gente, desde já,
Organize a mente. E no momento de situação, o que você faz? Aí eu pego esse telefone e ligo, não é assim que a gente fala? E se eu tiver não sei o quê? Eu tenho esse dinheirinho aqui na bolsa, ó, acontece um negócio, eu tenho esse dinheiro. A gente não tem essas situações para um caso de emergência? Por que a gente não aprende também a se colocar na mente a imagem de Jesus nos amparando, a presença espiritual nos direcionando? Isso tudo é um processo de quê? Autossugestão, que a mente vai incorporando. Porque desencarnar do corpo é fácil até. O problema é desencarnar da mente. O que a mente está fazendo ali? O que a gente colocou nessa mente? Então, vocês vejam que esse processo ele é bem geral. Depois, os espíritos relatam que existe uma, que nós chamamos, que o Bozano chama de visão panorâmica. O que é visão panorâmica? É aquele retrospectiva, não tem aquele programa da retrospectiva? É a vida do berço ao túmulo passando pela mente, em tamanhos de cenas reais. Porque o tempo todo que nós estamos vivendo, nós, como se fosse um cinematógrafo, nós estamos filmando e jogando no éter. E guardando, na realidade, no perispírito, que ele é o grande arquivo. O perispírito funciona como um grande arquivo. Então, tudo que eu penso, que eu falo, que eu troco, está sendo guardado, filmado. Então, no momento dessa transição, esse filme volta, desde o meu nascimento. Na realidade, ali não vai chegar nenhum juiz soberano para me julgar e falar, olha seus atos. Não, sou eu mesmo que vou ver todos os meus atos, sem as desculpas, sem julgamento. Ninguém está me cobrando nada, eu. E eu vou sentir, junto com aquelas cenas, a emoção de cada cena daquela. Por isso que não tem desculpa, porque a emoção, ela é correlativa àquela situação daquela cena. Porque você pode falar que fez uma coisa, mas a minha intenção era outra. Não, a intenção, a emoção, ela vai vir o que ela realmente é. Então você vai sentir. E ali você vai saber quem você é. Então esse é um processo que a gente chama de visão panorâmica. Depois, em alguns casos, primeiramente, o espírito ele é recepcionado pelos amigos, pelos familiares que já precederam aquela situação, vem recebê-lo no plano espiritual. É uma grande festa a chegada do companheiro no plano espiritual. Muitas famílias já estão formadas esperando aquele elemento retornar para a verdadeira vida. Já outros vão passar pela prova do insulamento, por uma deficiência de percepção espiritual dele, porque a percepção dele é muito rudimentar, ele não vê ninguém. Ele não vê, eu desencarnei, não tinha guia nenhum, não veio ninguém me receber. Tinha sim. Ele é que não vê, é rudimentar ainda a percepção dele espiritual. Ele não tem desenvolvimento espiritual. O guia nunca se afastou, estava ali em todo aquele processo. Ele é que não via. Então, às vezes, quando o espírito, na casa espírita, numa sessão de socorro, a gente fala, mas meu filho, olha quem está aqui, estava aqui te esperando, olha, tem aí a sua mãe, ou tem aí o seu pai, ou está aqui o teu esposo, te aguardando tanto tempo. Ele, eu não estou vendo, não está vendo ainda. E, às vezes, esse insulamento aparente, vamos deixar bem claro que esse insulamento é aparente, também já é um processo de expiação para o próprio espírito. Muitas vezes esse espírito é um espírito egoísta. Uma pessoa egoísta, ela é sozinha, não é? Então, nada mais é do que uma relação de causa e efeito. Código Penal da Vida Futura está lá. Ela é egoísta. Nós temos um caso na casa espírita de uma pessoa que reclamou depois no plano espiritual, mas eu estou sempre sozinha aqui. Então, lá o mentor, lá o guia falou para ela, mas minha filha, você nunca se propôs a trabalhar no grupo. Você sempre quis fazer as suas coisas sozinho. Nunca ninguém estava bom para você. Sempre fulano tinha problema. É natural que você seja sozinha. Até que você aprenda a conviver também com outros. Reparem como que isso acontece. Como é que você está procedendo em vida? Qual o seu nível de tolerância com o outro?
Por que as pessoas ficam tão sozinhas? O nível de tolerância dela com o outro é baixo. A gente vai ter que aprender a conviver com o outro. Outra questão é o período desse sono reparador e o despertar. Então, existe um sono reparador que pode variar de horas a semana, a meses, a anos. Né? O espírito Sansão, ele teve uma perturbação por 8 horas. Ele acordou em 8 horas, desencarnado, já estava dando mensagem. A lucidez de um espírito desse. 8 horas. E tem outros que não se dão conta nem que morreram ainda. Muito menos que já chegaram no plano espiritual. Então, é muito de espírito para espírito. Reparem bem. Esse sono reparador, geralmente o espírito, quando ele passa o processo de transição, ele sente uma lassidão, ele sente... ele tem mesmo, ele fica zonzo, é como se alguém que acordasse agora. Ele necessita dormir. E esse sono, por menor que seja, ou muito que seja, é um período que ele fala que ele acorda outro. Que ele acorda e fala assim, pô, agora eu entendi o que aconteceu. Agora eu sou um espírito. O arquivo dele brota, né? Tudo que estava imputado potencial ressurge. Porque hoje nada mais eu sou do que uma seção do meu espírito. Eu sou só uma seção. Eu, Maristela, sou uma seção. Quando eu desencarnar, eu tomo direção de tudo, administração de tudo, novamente, de todo meu patrimônio, se eu tiver mais do que isso. Por enquanto, eu sou só uma seção. Então, é quando a gente começa a entender como é importante esse sono. Por isso que o espírito se sente perturbado, quando ele não tem consciência do que está acontecendo, alguém informa ele, ou através de uma prece, ou ele vai ver alguém fazendo uma prece pela alma dele, ele se dá conta que desencarnou. Então, ele, quanto menos se fixar o corpo, mais fácil esse processo de transição de saída do corpo físico, para que não seja brusco. Ele vai pensando em Jesus, ele vai usando a mente dele já para o plano espiritual, para não ficar agarrado. É igual aquela hora da anestesia. Quanto mais você olhar para a injeção e ficar ali, mais você vai sofrer. Pega a tua mente e sai daquilo ali. Aprende a direcionar a sua mente, para que esse corpo, para não há necessidade desse sofrimento todo. Então, chegando lá, vai ser recepcionado. Se não tiver no momento sendo recepcionado, é só aparente, é só adestrar essa visão. Esse sono reparador é para se adaptar às novas situações do desencarnado. Por quê? Porque você veja que tem pessoas que acreditam que vão dormir o sono eterno, não tem? Então, o sono reparador, o que elas fazem com esse sono reparador? Aproveita o sono reparador para dormir muito. Porque foram espíritos que, enquanto estavam vivos, falaram o quê? Eu vou dormir, eu vou descansar, eu vou dormir até o dia do juízo final. Ele se autossugestionou. Livre-arbítrio dele, até que momento ele vai ter que acordar. Então, a gente já entendeu que a vida é atividade, não tem dormir. O único momento que o espírito, poderíamos dizer, descansa, se é que descansa, é no momento da gestação, no que ele vai encarnar. Depois disso vai ser atividade. Então, quando ele acorda, ele sai desse sono e sai outro. E já sai habilitado lá pelo guia dele. Meu filho, enquanto está voltando aí a tua memória, vai trabalhar naquele setor ali. O que você gosta? Você gosta de estudar? Você vai estudar? Olha, vai encontrar os familiares. Ó, o pessoal está te recepcionando. Enfim, a vida do espírito. Outra situação. Lei de afinidade. Para onde que o espírito vai depois disso tudo? Vai para o único lugar que ele pode ir. Nem mais, nem menos. É lei de afinidade. Eu costumo usar um exemplo. Aquele cartão magnético de banco com tarja, sabe? O meu cartão magnético só abre a senha, a minha conta corrente. Não abre a de ninguém. Ele é meu. Ele vai dar de acordo com com o meu conteúdo lá bancário. Se é muito, se é pouco, isso é problema meu. É o que eu tenho. Da mesma forma, essa questão magnética, eu não tenho como entrar na possibilidade magnética do outro. Ah, uma mamãe mora naquele plano espiritual. A minha mãe, a minha avó, a minha irmã, eu não. Eu vou para onde eu posso ir. Da mesma forma que falamos aqui, eu vou estudar na escola de acordo com a minha condição intelectiva, eu vou morar de acordo com a minha condição financeira, eu vou me relacionar de acordo com a minha condição afetiva, e por aí vai. É matemático. Eu só vou para onde eu posso ir.
Cada um segundo as suas obras. Isso é a justiça. Não vai vir nenhum juiz soberano dizendo céu e inferno. Não existe. Cada um vai ser atraído por afinidade, atraído. Não tem como negar essa atração para um lugar de pessoas iguais, no sentido de mente e emoção iguais às suas. Tá bom? Que bom. Não tá bom? Faça melhor para sair daquela situação. Porque esse local também não é para sempre. É um momento que o espírito se encontra naquele lugar. Até que, pela lei do progresso, ele deseje coisas melhores. É da lei do progresso que a gente busque melhorar. Ter aquilo que não tenho para a minha evolução espiritual. Então é quando o espírito fala, poxa, eu quero buscar novas situações. Olha só, a sensação que experimenta a alma no momento que se reconhece estar no mundo dos espíritos. Depende. Aquela que praticou mal se sentirá envergonhada, terá remorsos. Aqueles que viveram dentro da lei de Deus se sentem aliviados, felizes e mesmo remoçados. Ou seja, cada um de nós somos autores dos nossos destinos, feliz ou infeliz. Então, muitas pessoas, tem uma frase que é de Dalai Lama, que ele fala assim, as pessoas morrem como se nunca tivessem vivido e vivem como se nunca fossem morrer. A gente sabe desse processo de transição. Então, a cada um segundo as suas obras. Vamos viver de uma maneira que a cada noite, a hora de dormir, seja já um processo de desapego, de morte. Nesse sentido que eu vou largar o corpo. É quando eu olho e falo assim no fim da noite, que Santo Agostinho ensina, passe em revista os meus atos. O que eu fiz? O que eu poderia ter feito melhor? O que eu posso amanhã tentar resolver o que hoje não deu certo? E olhar para a cama e para a minha casa e para os bens e falar, isso tudo está me servindo por concessão divina. Mas não é nada meu. Vamos aprender a lidar com a coisa sem apego. Que bom que tem. Vamos usar, vamos ser cuidadosos sim. Entendeu? Vamos ser cuidadosos. Mas não é meu não. Porque na aduana da morte isso não vai passar. Vou olhar para as pessoas, vou olhar para a família e vou falar, nossa, como eu gosto de você. Eu já te disse hoje que eu te amo. Eu já te disse o quanto você é importante para mim. Eu já te disse o quanto eu aprendi com você. Você já te disse que mesmo quando eu não gostava de você, você me ensinou a gostar de você? Eu posso falar isso calado dentro de mim. E olhar para o outro com respeito. Mas um dia eu vou e o seu corpo vai ficar. Que fique de mim aqui a memória. O que eu passei de bom, me perdoe pelo que foi ruim. É quando a gente começa já a resolver com a família essas situações. É olhar um filho e falar, meu filho, um dia eu vou, ou um dia você vai. Esse corpo físico é uma concessão divina por um tempo, muito passageiro, por sinal, que passa muito rápido. A gente tem que começar a aprender a lidar como realmente as coisas são. Um bem concedido por um momento. Tudo é temporário. O que vai passar nessa aduana? As minhas emoções, os meus sentimentos, aquilo que eu quero aprender e ainda não aprendi, o que eu acho que eu já comecei a fixar. É isso que importa. Quantos amores nós estamos nos aguardando? A vida é muito mais ampla do que essa família. Esse momento agora é só para nos habilitarmos a fazer essa troca, para que mais tarde essas relações sejam cada vez mais profundas. Tem um livro, tudo isso que a gente está conversando aqui, tá? Vocês podem buscar melhor num livro chamado Temas da Vida e da Morte, do Lado de Valdo, A Crise da Morte, de Ernesto Bozano, esses depoimentos no Céu e Inferno e do Livro dos Espíritos. Mas hoje, para terminar, eu trouxe aqui um livro do Chico Xavier, pelo irmão X, chama Cartas e Crônicas. E tem como título Treino para a Morte. O irmão X, ele tem sempre essa... ele escreve de uma forma que a gente chama deliciosa. A gente passa a sorrir mais.
Então ele está falando daquele que somos nós, preocupados com a sobrevivência além do túmulo. Você me pergunta, como deveria ser levado a efeito o treinamento de um homem para as surpresas da morte? Ele vai falar sobre isso. Então ele fala dos turistas que se preparam, mas ele disse assim, olha, pode acreditar que não obstante achar-me aqui de novo, há quase 20 anos de contado, sinto-me ainda no assombro de um chavante, um índio, repentinamente trazido da selva matogrossense para alguma de nossas universidades, com a obrigação de se filiar-se rapidamente aos mais elevados estudos e às mais complicadas disciplinas. É como ele se sentia lá, hein? Humberto de Campos. Em razão disso, não posso reportar-me senão ao meu próprio ponto de vista. Ele está deixando claro que é como ele vê como espírito, com as deficiências do selvagem surpreendido junto à coroa da civilização. Preliminarmente, admito, deva referir-me aos nossos antigos maus hábitos. A cristalização deles aqui é uma praga tiranizante. Cristalização dos maus hábitos. Reparem aquilo que a gente se vicia. E a gente pensa, às vezes, em vício grande, né? E o cafezinho das 5 horas da tarde, que eu não sei viver sem ele? Tem gente que fala isso? Ai, não sei viver sem o meu café com o meu pãozinho com manteiga às 5 horas da tarde. Olha que se isso não é hábito. Bem, ele diz assim, olha, comece a renovação de seus costumes pelo prato de cada dia. Diminua gradativamente a volúpia de comer a carne dos animais. Os excitantes largamente ingeridos constituem outra perigosa obsessão. Tenho visto muitas almas de origem aparentemente primorosa dispostas a trocar o próprio céu pelo uísque aristocrático ou pela nossa cachaça brasileira. Tanto quanto lhe seja possível, evite os abusos do fumo. Infunde pena, angústia dos desencarnados amantes da nicotina. Você imaginou você ter vontade de fumar? Não vai ter cigarro. É melhor, o que ligou aqui, desliga aqui mesmo. Porque lá em cima vai ficar perturbando o fumante da terra, não é? E vai se perturbar, muito, porque não vai conseguir se satisfazer. O espírito não consegue se satisfazer com a inalação. Não se renda à tentação dos narcóticos. Por mais aflitivas que lhes pareçam as crises do estágio do corpo, aguente firme os golpes da luta. As vítimas da cocaína, da morfina e dos barbitúricos demoram-se largo tempo na cela escura da sede e da inércia. E o sexo? Guarde muito cuidado na preservação do seu equilíbrio emotivo. Temos aqui muita gente boa carregando consigo o inferno rotulado de amor. Se você possui algum dinheiro ou detém alguma posse terrestre, não adie doações, caso esteja realmente inclinado a fazê-las. Grandes homens que admiravam no mundo pela habilidade e poder com que concretizavam importantes negócios, aparecem junto de nós em muitas ocasiões, à maneira de crianças desesperadas, por não mais conseguirem manobrar os talões de cheque. Em família, observe cautela com testamentos. As doenças fulminatórias chegam de assalto, e se as suas papeladas não estiverem em ordem, você padecerá muitas humilhações através de tribunais e cartórios. Sobretudo, não se apegue demasiado aos laços consanguíneos. Ame sua esposa, seus filhos e seus parentes com moderação, na certeza que um dia você estará ausente deles e de que, por isso mesmo, agirão quase sempre em desacordo com a sua vontade, embora lhe respeitem a memória. Então, depois que a gente for embora, aquela casa do jeito que está vai mudar, gente. Aquela organização que a gente deu, aquilo só estão aturando enquanto a gente está vivo. Não se esqueça de que, no estado presente da educação terrestre, se alguns afeiçoados lhe registrarem a presença extraterrestre, alguém perceber a gente, depois dos funerais, na certa, intimá-lo-ão a descer aos infernos, receando-lhe a volta inoportuna. As pessoas morrem de saudade da gente, mas basta aparecer o espírito ali, ela já começa com um ato quase de exorcismo, não é? Se você já possui o tesouro de uma fé religiosa, viva de acordo com os preceitos que abraça.
É horrível a responsabilidade moral de quem já conhece o caminho sem equilibrar-se dentro dele. Quem conhece não pode mais alegar desconhecimento. Deve ser horrível. A consciência, né, mais será cobrada daquele que mais teve. Bem, faça o bem que puder, sem a preocupação de satisfazer a todos. Convença-se de que se você não experimenta simpatia por determinadas criaturas, há muita gente que suporta você com muito esforço. Você só vai descobrir isso depois. Por essa razão, em qualquer circunstância, conserve o seu nobre sorriso. Trabalhe sempre, trabalhe sem cessar. O serviço é o melhor dissolvente de nossas mágoas. Ajude-se através do leal cumprimento de seus deveres. Quanto ao mais, não se canse nem indague em excesso. Por quê? Com mais tempo ou menos tempo, a morte lhe oferecerá o seu cartão de visita, impondo-lhe ao conhecimento tudo aquilo que, por agora, não lhe posso dizer. Ou seja, cada um vai ter o seu próprio conhecimento. Chegamos, então, ao final do estudo e concluímos, certamente, que tanto o céu quanto o inferno mora dentro de cada um de nós. É um produto da nossa criação. É um produto das nossas conquistas e esforços, ou para o bem, ou para a inércia, ou para o mal. Cabe, desde já, construir um céu no sentido de bons amigos de trabalho e serviço, desde já, que a luz do Cristo, desses mentores e guias espirituais, nos afaste do medo. Medo, jamais. Iremos retornar para a nossa verdadeira pátria espiritual, a nossa verdadeira casa, como aquele aluno que ofereceu o seu melhor do que ele estudou, do que ele se preparou. E vamos retornar com certeza que seremos todos muito amparados, porque já desenvolvemos aos poucos corações e sentimentos que nos aguardam com muita ternura. Que Jesus abençoe a todos nós, as nossas famílias, e que possamos, vez por outra, pensarmos sobre isso com calma, com serenidade, mas com a segurança que Jesus nos ofertou. Graças a Deus.